crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Iniciamos mais uma semana de estudo com vários aprendizados. Espero que vocês gostem, curtem e aprendam bastante. Esse vídeo vai ser a explicação das atividades da semana 13 a 17 de julho, tá bom? Nele vai conter língua portuguesa, matemática, história, ciência e geografia. No lado direito da nossa tela temos os conteúdos que iremos trabalhar: carta pessoal, que já vimos na semana passada, linguagem formal e informal, que faz parte da gramática, a caligrafia que vocês treinam no caderno. Na matemática vamos aprender sobre litro, mililitro, que é uma unidade de medida envolvendo a capacidade. Na história vamos continuar compreendendo, aprendendo sobre a história do Brasil, o período colonial e alguns conflitos que tiveram nessa época. Em ciências vamos aprender como nascem os animais, a reprodução dos animais, que é a continuação da semana passada também. Em geografia vamos aprender mais sobre os rios. Vamos então para o livro didático de língua portuguesa. Estamos aqui na página 97 do livro, dando continuidade na aula anterior da semana passada. Estamos aprendendo sobre carta pessoal e as suas características. Fizemos a leitura da carta de Ronroso e agora estamos fazendo a interpretação desta carta. Nesta página temos a atividade 9 e nela pede para a gente reler um trecho da carta de Ronroso. Então vocês vão ler esse trecho da carta com atenção para responder as atividades A e B. A atividade A pergunta: observe as palavras escritas em letras maiores. Olha aqui, ajude-me, não. Qual será a intenção de Ronroso ao fazer isso? Sabemos que Ronroso escreveu uma mensagem para o seu tio Mecabro. E sabemos também que nela ele pede ajuda. Entre tantas palavras escritas, por que será que ele escreve algumas que ele deixa maiores, com as letras maiores? O que será que ele quer com isso? Vocês vão colocar a resposta de vocês nas linhas aqui da atividade A. A atividade B, ela tem o mesmo segmento da anterior. Vejam, esse jeito de escrever com letras maiores, pedindo ajuda, mostra que essa atividade tem mais de uma opção correta, tá bom? São 3 opções corretas. Vocês vão estar lendo e compreendendo. Por que será que ele escreveu com letras maiores para seu tio? Porque ele tinha intimidade com o tio? Porque Ronroso não costumava falar com o tio? O tio era uma pessoa bem próxima de Ronroso. Ronroso não podia ser espontâneo, íntimo. Ou Ronroso era espontâneo ao falar com o tio. Então, dessas opções, temos 3 que estão corretas. Vocês vão fazer um X nas questões, nos quadradinhos que estiverem de acordo com a pergunta. Atividade 10. Em uma carta, há 2 elementos que não devem faltar, tá bom? Que é o remetente e o destinatário. Escreva o nome a que correspondem esses elementos na carta que você leu. Semana passada aprendemos quais são esses elementos, né? O destinatário é para quem é enviado a carta, o remetente é quem fez a carta e vai enviar. Nesse caso, vocês vão preencher a frente de acordo com a carta de Ronroso. Sabemos que Ronroso enviou a carta para o seu tio Mecabro, então de acordo com isso, vocês vão responder esses tópicos. Primeiro tópico, destinatário. A quem a carta é enviada. Então, para quem a carta foi enviada, vocês vão escrever à frente. Segundo tópico, remetente. Quem enviou a carta. Então, quem que fez essa carta? Nosso personagem principal e enviou a carta. Vocês vão colocar o nome dele na frente também. Página 98, atividade 11. Leia as legendas abaixo e circule com as cores indicadas as partes correspondentes na carta de Ronroso. Sabemos que não temos as cores. O que iremos fazer aqui, então? A gente vai fazer umas flechinhas e indicar, de acordo aqui, com as alternativas de cima, o que elas se referem. Quais são as nossas opções? Local e data, saudação, destinatário, mensagem principal, o corpo da mensagem. Então, vocês estão vendo aqui a estrutura da carta. Esse comecinho que significa o quê? O local e a data, a saudação,
ou a mensagem principal? Então, sabemos, né? O que é isso aqui? 13 chaminés, Campo das Urtigas, dia 15, neva-feira. O que isso aqui representa? Vão fazer uma flechinha aqui e vão escrever na frente com algum desses 3 tópicos. Em seguida, temos a próxima parte da carta. Ó. Caro tio Mecabro. Essa parte significa o quê? Esse aqui é o local e a data? É a saudação e o destinatário? Ou é a mensagem principal do texto? Então, eu vou puxar uma flechinha aqui e escrever a resposta correta na frente, de acordo com essas 3 alternativas. Depois temos aqui, ó, esse assunto aqui que temos na carta. Representa o quê? O local e a data? A saudação e o destinatário? Ou é a mensagem principal e o corpo da carta? Então, essa parte, vocês vão puxar a flechinha aqui e vão escrever aqui que isso se refere. Essa parte aqui, despedida e remetente, não está com um quadradinho, né? Mas vamos considerar ela como um tópico também. E vocês vão me indicar aqui embaixo onde está relacionado sobre a despedida e o remetente. Onde está escrito a despedida e o remetente? Aqui na carta de Ronroroso. Então, vocês vão puxar a flechinha e escrever para mim também, tá bom? Ou seja, nessa atividade 11, vocês vão montar as características da carta. Onde fica cada elemento, onde fica o local, a data, onde fica a saudação, onde fica a mensagem principal e onde fica a despedida, tá bom? Em seguida, temos a atividade 12. Releia. PS, o nome dela é Ida Bruxilda, apelido HB. É comum encontrar as palavras PS, assim escritas ao final de cartas, depois da despedida e da assinatura. Qual é a provável razão de Ronroroso ter colocado essas letras com a frase acima? Ou seja, quando escrevemos uma carta para alguém, terminamos a carta e lá no finalzinho a gente escreve PS e coloca mais alguma informação. Por que será, né, que a pessoa está fazendo isso? O que será que aconteceu ou deixou de acontecer, né, para a pessoa estar colocando o PS lá embaixo? Sabendo aqui, pessoal, que PS significa pós-escrito, ou seja, após escrever a carta, ele acrescentou umas informações lá embaixo. Mas por que será que ele acrescentou nessa hora e não colocou lá dentro da mensagem? Então, é essa aqui que vocês vão refletir e colocar a resposta aqui abaixo. Depois temos a atividade 13. Carta é uma forma de correspondência usada para as pessoas se comunicarem por escrito, quando estão distante umas das outras. Nos dias de hoje, nos dias atuais, que outros meios de se comunicar Ronroroso poderia ter utilizado? Aqui está falando registro no caderno, mas pode estar escrevendo no livro mesmo. Aqui vocês irão escrever os meios de comunicação de hoje que vocês conhecem, que Ronroroso poderia utilizar se essa carta fosse escrita nos dias atuais. Página 99, atividade 14. Se Ronroroso tivesse de enviar a carta pelo correio, ele precisaria preencher um envelope para colocá-lo dentro. Vamos ajudá-lo. Então, aqui temos 2 partes, a parte do destinatário e a parte do remetente. Esse conteúdo aprendemos na semana passada. Eu também fiz um vídeo e enviei para vocês explicando apenas os conteúdos da carta pessoal. Esse vídeo ajudará muito vocês a preencher e fazer essa atividade 14. Na parte superior do vídeo, no canto direito, vocês vão ver tipo um sinal de exclamação ao contrário. Temos aqui uma bolinha branca. Vocês vão clicar aqui, tá bom? No cards do vídeo, aqui no link. Por quê? Porque eu deixei o vídeo que fiz da carta pessoal linkado aqui junto com este, para que vocês viessem aqui, clicassem, já tivesse acesso ao outro vídeo e podendo assim estar fazendo essa atividade. Então, aquele vídeo explicando sobre carta pessoal vai ajudar muito vocês. Mas se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando aqui no canal do YouTube o vídeo ou na conversa de WhatsApp também deixei lá o vídeo explicando da carta pessoal. Se vocês não conseguirem encontrar o vídeo com nenhuma dessas informações, me procure que eu envio novamente o vídeo para vocês. Vocês vão precisar dele para ajudar vocês a preencher e fazer essa atividade. Nessa atividade, destinatário e remetente, vocês vão colocar aqui informações, as informações da carta de Ronroroso. Primeira parte, que é o destinatário.
vocês vão colocar um endereço de Mecabro, sua rua, sua cidade, o CEP, o número. Porém, no livro não dá essas informações. Então, vocês vão criar, vocês vão inventar o nome da rua, do Mecabro, o número da casa. Então, vocês que vão inventar o nome da cidade, o CEP, tá bom? E na parte de trás do envelope temos o remetente, com as informações de quem está enviando a carta. Aqui a gente tem as informações, não temos? O Ronroroso, ele tem um endereço, ele coloca lá na carta o endereço. O número da sua casa de Ronroroso, vocês podem estar colocando aqui um número fictício também. A cidade, temos a informação também na carta de Ronroroso. E o CEP também não temos, então vocês que irão preencher. Vocês podem até estar usando o CEP da nossa cidade. Para isso, vocês vão pesquisar com a família de vocês. Então, recapitulando essa atividade, se vocês quiserem uma ajuda, podem assistir o vídeo Carta Pessoal que eu fiz explicando para vocês na semana passada sobre os conteúdos de remetente e destinatário. Aqui na parte do destinatário, vocês vão inventar o nome da rua, cidade, o CEP, tudo aqui fictício, imaginário. A parte do remetente, vocês vão usar as informações que temos de Ronroroso. Apenas o número da casa e o CEP, que o livro não dá as informações. Então, é vocês que vão colocar aqui de acordo com o agrado de vocês. Depois dessa atividade, o livro pede para a gente ir lá na página 270 fazer uma leitura. Aqui fala assim: você deve ter ficado curioso para saber se Hilda Bruxida deixou de ser bruxa. Leia e descubra na coletânea na página 270, é nesse livro mesmo, tá bom? Aí, quem tem o livro pode ir lá na página 270 e fazer a leitura. Quem está com o Xerox, que é a maioria da sala, no fim de semana, ou melhor, na sexta-feira, no livro de correções, eu vou estar lendo para vocês a resposta de Hilda Bruxilda, se ela deixou ou não deixou de ser bruxa. Agora iremos algumas páginas adiante no nosso livro de língua portuguesa, na página 102. Nessa página está escrito língua, usos e reflexão, variedades linguísticas, o formal e o informal. Então aqui iremos aprender o que é linguagem formal, o que é linguagem informal. Antes das atividades a seguir, vamos assistir um pequeno vídeo. Linguagem formal é usada em situações que requerem maior seriedade. Por exemplo, em reuniões formais com pessoas importantes, usamos a linguagem mais formal. A linguagem informal é usada em situações mais descontraídas. Por exemplo, com pessoas que temos mais intimidade e que fazem parte do nosso cotidiano. Após essas informações, vamos ler a atividade 1. Releia o trecho e observe a forma como Ronroroso se expressou com seu tio. Você sempre me disse que se eu estivesse encrencado, deveria te procurar. Pois é, estou com um problemaço. Ajude-me. Logo em seguida temos a atividade. Pinte os quadradinhos que melhor indicam o que podemos observar sobre a linguagem de Ronroroso no trecho lido. Ou seja, a linguagem que Ronroroso usa na sua carta, ela é cerimoniosa. O que é uma linguagem cerimoniosa? Uma linguagem cortês, né? Extremamente formal. Ou é uma linguagem espontânea, descontraída com o seu tio? Está longe do que se fala no dia a dia. Então, Ronroroso não fala com seu tio como ele conversa no cotidiano, ou sim, né? Está próximo do que se fala no dia a dia, a linguagem que Ronroroso utiliza. Revela proximidade com o tio, o seu tipo de linguagem, ou revela distanciamento do tio com o seu tipo de linguagem? Dentre esses 6 quadradinhos, 3 estão corretos, tá bom? Vocês vão observar, ler novamente o trecho, ler as questões e assinalar um X com as que estão corretas de acordo com a linguagem utilizada por Ronroroso.
Sempre que nos comunicamos com alguém, falando ou escrevendo, temos que empregar a linguagem adequada em relação ao que queremos dizer, com quem estamos falando, em uma situação ou em que situação estamos. Aqui fala que cada tipo de situação necessita de uma linguagem diferente. Na atividade 2, temos 2 tipos de bilhete, um com linguagem formal e um com linguagem informal. Vamos ler o bilhete 1. Aqui a imagem não está muito nítida, mas eu tenho uma imagem mais nítida para vocês. No bilhete 1 está escrito: Kikote, o almoço está no micro-ondas, é só esquentar. Beijo, mamãe. O que vocês percebem nesse bilhete? É um bilhete que demonstra intimidade entre a mamãe e o seu filho, ou seja, uma linguagem informal do cotidiano do dia a dia? Ou é uma linguagem mais cerimoniosa, culta, respeitando os padrões da língua portuguesa? Então vamos refletir. Vamos agora ler o segundo bilhete. Veja como que é diferente do primeiro. Dona Sandra, aqui estão os documentos que a senhora pediu. Se estiver faltando algo, por favor, telefone nos avisando. Atenciosamente, Margarida Sereno. O que vocês acharam desse segundo bilhete? Demonstra intimidade com Dona Sandra e Margarida ou um bilhete mais formal, mais cerimonioso? Uma linguagem que não é espontânea, mas sim formal. Então perceba a comparação, a diferença entre eles. Agora veremos mais 2 tipos de bilhetes. Página 103, bilhete 3. Lu, cadê meu cinto roxo? Tava em cima da minha mesinha e sumiu. Quero usar meu cinto hoje. Hoje. Tá ligada? Pri. O que vocês perceberam nesse bilhete 3? Da Pri para a Lu. Vocês acham que é uma linguagem formal ou informal? A formal seria a norma culta da língua portuguesa e a informal seria uma linguagem mais do cotidiano. Então, leia com atenção e observe as suas características. Bilhete 4. Olha como é diferente do bilhete 3. Senhor Graciliano Coutinho, encontrei esta carteira na frente de sua casa. Acho que lhe pertence. Não o conheço, mas o reconhece pela fotografia, pois moro na rua Vitorino César e já vi o senhor por aqui. Amigavelmente, Murilo Ceborano. Observe que nesse bilhete 4, a linguagem utilizada é extremamente diferente do bilhete 3, assim como nos 2 casos dos bilhetes anteriores. No bilhete 3, da Pri para a Lu, usamos gírias também, onde ela fala tá ligada? As gírias são linguagens espontâneas, utilizadas mais pelos jovens. Porém, qualquer tipo de pessoa pode utilizar, quando ela tem mais intimidade com quem está falando. Então, temos esses 4 bilhetes. O primeiro bilhete, da mamãe para Kikote. O segundo bilhete, de Margarida para Sandra, sabendo que os 2 têm linguagens diferentes. Depois, na página 103, temos mais 2 bilhetes. O de Pri para Lu e o quarto de Murilo para Graciliano. Desses 4 bilhetes, 2 têm a linguagem informal, do cotidiano, mostrando intimidade entre eles, e 2 têm uma linguagem formal, que é uma linguagem mais culta, cerimoniosa e respeitando o padrão da língua portuguesa. Com base nessas explicações, vamos responder as atividades A e B. A. Em quais dos bilhetes a linguagem é mais formal, ou seja, mais cerimoniosa? Quais palavras indicam formalidade? Aqui vocês vão responder assim. Por exemplo, bilhete tal e bilhete tal. São os bilhetes formais. E depois vocês vão escrever por que eles são formais. Qual é a linguagem que eles utilizam, que nos mostrou e indicou a formalidade que há neles. Não precisa escrever o bilhete completo, tá? A saudação e a despedida sempre nos garante, nos mostram se o bilhete está sendo formal ou informal. Atividade B. Em quais dos bilhetes a linguagem indica mais familiaridade entre os remetentes e destinatário e o porquê. Então, na atividade B, vocês vão escrever quais são os bilhetes informais, que demonstram intimidade
entre quem está enviando e recebendo o bilhete. Não esqueçam também de colocar na B o motivo que faz com que os bilhetes escolhidos são informais, ou seja, vocês vão colocar as características que vocês perceberam porque identificaram como bilhetes informais. Depois das atividades, temos algumas informações. A expressão "tá ligada" é uma gíria muito usada entre alguns jovens. Gírias são palavras ou expressões usadas por alguns grupos em situações informais. Algumas são mais populares, sobretudo entre os adolescentes, e você provavelmente conhece e talvez até use várias delas. Por exemplo, da hora, tipo assim, causar, tô ligado, legal, mó, entre outras coisas. Há momentos em que algumas gírias são adequadas, pois a situação é mais espontânea, mais informal, como no bilhete 3. Mas há situações em que algumas gírias não são adequadas, pois é necessária uma linguagem mais formal, mais cerimoniosa, como é o caso do bilhete 4. Então, essas informações vão ajudar bastante a preencher a atividade A e a atividade B de língua portuguesa. E para finalizar, temos aqui a caligrafia, onde vocês irão para o caderno copiar aqui o alfabeto, maiúsculo e minúsculo, treinando a letrinha, e o textinho da página 2, que é Pega o Tatu, tá bom? Com a letra cursiva. Não esqueçam de treinar a caligrafia toda semana. Agora iremos para o livro didático de matemática e ver os conteúdos da semana. Iremos para a página 212 de matemática e iremos aprender um conteúdo novo, que é o litro e o mililitro, que envolve uma unidade de medida de capacidade. Prestem atenção nessas informações. Medidas de capacidade. Observe os produtos que a mamãe utiliza no dia a dia. Olhe as embalagens com bastante atenção. Elas são bem diferentes. Os produtos contidos nessas embalagens são líquidos. Observe que nessa imagem temos produtos de limpeza, como detergente, amaciante, desinfetante, e todos esses elementos contêm líquidos dentro deles. Para medir a quantidade de líquido dentro de cada um deles, usamos a unidade de medida litro e mililitro. O litro é uma unidade de medida maior que o mililitro. Ele é utilizado para medir as embalagens que têm maior capacidade de líquidos dentro delas. E o mililitro é utilizado em embalagens que contêm uma menor capacidade de líquido dentro delas. Para medir a quantidade de líquido que cabe em um recipiente, geralmente usamos uma unidade de medida chamada litro, representada pela letra L. Vemos agora 3 exemplos de elementos que contêm a unidade de medida chamada litro. Primeiro exemplo é uma caixa de suco. Nessa embalagem contém 1 litro de suco dentro dela. Segundo exemplo é a caixa de leite. Dentro dela também contém 1 litro de leite. E no terceiro exemplo temos um refrigerante. Esse refrigerante contém 1 litro dentro dele. É importante também saber que a cada 1 litro equivale a 1000 mililitros. Agora vamos ver alguns exemplos de mililitros ou ml. Para medir a quantidade de líquido menores que 1 litro, podemos usar como unidade de medida o mililitro ou ml. Vemos na imagem 3 exemplos de unidades de medida referentes ao mililitro. A primeira figura representa um copo d'água. Nela contém 200 ml ou 200 ml, que é menor que 1 litro. Por quê? Porque 1 litro tem 1000 ml e no copo d'água tem apenas 200 ml. Segundo exemplo, esse refrigerante pequeno em fórmula menor. Nele contém 237 ml, ou seja, menor que 1 litro que contém 1000 ml. O terceiro exemplo é uma pequena caixinha de suco que também contém 200 ml nele. Lembrando que o mililitro é uma unidade de medida menor que o litro, mas todas elas envolvem capacidade.
que contém dentro dos elementos. Com base nessas dicas e informações, vamos seguir com as atividades da página 212 de Matemática. Litro e mililitro. 1. Marcos foi comprar 1 litro de água no mercado. Veja as opções que ele encontrou. Na imagem, vocês irão encontrar a unidade de medida capacidade. Também iremos encontrar algumas informações sobre o sistema monetário, que é o dinheiro. Quando Marcos chegou ao mercado, ele encontrou várias garrafinhas pequenas de água de 250 mililitros. O preço de cada garrafinha dessa é R$1. Ele também encontrou várias garrafas de água de 1 litro. Nela, o preço de cada é R$3. Não podemos esquecer que Marcos foi comprar 1 litro de água, ou seja, 1000 mililitros. Depois ele pensou: preciso comprar 1 litro de água. O que devo escolher para gastar menos? Garrafas de 250 mililitros ou garrafa de 1 litro? Sabemos que cada garrafa de 1 litro, que são essas maiores, contém 1000 mililitros e ela custa R$3. Para saber qual das duas opções ele irá gastar menos, basta contar quantas garrafas menores de 250 mililitros ele precisaria comprar para chegar a 1 litro, que é 1000 mililitros. Teríamos que contar de 1 em 1. Sabendo que cada garrafa menor tem 250 mililitros, teríamos que contar 250 referente a uma garrafa, mais 250 referente a mais uma garrafa, mais 250 mililitros referente a mais uma garrafa e mais 250 mililitros referente a mais uma garrafa, ou seja, 4 garrafas. Aí daria 1000 mililitros. Se cada garrafa custa R$1, então, qual será que das duas opções ele gastaria menor, comprando garrafas pequenas de R$1 cada ou uma garrafa só de 1 litro valendo R$3? Essas informações vocês irão refletir e, com base nela, responder as atividades a seguir. Embaixo da nossa imagem de apoio temos a atividade A. Quais unidades de medida podem ser identificadas na cena? Então, aqui vocês vão responder quais são as unidades de medida que contêm todas essas informações. Essas garrafinhas pequenas representam uma unidade de medida. Essas garrafas maiores representam outra unidade de medida. E esse valor aqui, 1, 3, o que isso representa? Então, essas informações vocês vão escrever na linha da A. Para medir quanto cabe em um recipiente, utilizamos unidade de medida de capacidade, como um litro, representado pela letra L, e um mililitro, representado pela letra ml. 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou 1 L é igual a 1000 ml. Para descobrir em qual opção Marcos vai gastar menos, é preciso saber quantas garrafas de 250 ml equivale a uma garrafa de 1 litro de água. Observe que 250 ml mais 250 ml mais 250 ml mais 250 ml é igual a 1000 ml. Aqui fizemos uma soma, né? 4 vezes o 250, que é igual a 1000. Como 1000 litros, 1000 ml, é igual a 1 litro, lembram? A quantidade de água de 4 garrafas de 250 ml enche uma garrafa de 1 litro. Agora, basta calcular quantos reais Marcos vai gastar se comprar 4 garrafas de 250 ml ou uma garrafa de 1 litro. Então, se cada garrafa que custa R$1 de 250 ml, quantos ele gastará com 4 garrafas? Então, muito fácil. Comprando 4 garrafas de 250 ml, é a mesma coisa se ele comprar uma garrafa de água de 1 litro, que tem esse valor aqui. Então, qual será que ele vai gastar menos? Em qual opção que ele comprar? Então, vamos para a atividade B. Quantos reais Marcos pagaria em cada opção? Então, primeira pergunta, vocês vão responder, depois vem a segunda pergunta. Qual delas ele deve escolher para gastar menos? Então, vocês irão refletir e colocar as respostas a seguir. Página 213. 2. Indique a unidade de medida de capacidade
copo ou balde, que você considera mais adequada para medir. Aqui iremos usar unidades de medida não padronizadas, mas que seriam mais adequadas para cada situação. Sabemos que o copo tem menor capacidade, ele é pequeno. E o balde ele tem maior capacidade de água, pois ele é grande. Então, quais dessas opções seriam mais adequadas nessas atividades A, B, C e D? Atividade A, a capacidade de uma jarra. Então, para encher uma jarra de água, qual seria mais adequado, usar o copo de água ou usar o balde? Uma jarra de água não é tão grande assim. Será que seria necessário usar o balde ou o copo? B, a capacidade de uma piscina infantil. Então, para encher uma piscina de água, encheríamos com um copo, de copo em copo, ou com um balde de água? Qual seria mais adequado? Atividade C, a capacidade de uma garrafa. Então, para me encher essa garrafa d'água, qual seria o elemento mais utilizado? Que seria mais adequado, um copo d'água ou um balde? E a atividade D, a capacidade de uma banheira. Para enchermos uma banheira, eu usaria o copo, de copo em copo, para encher a banheira, ou usaria o balde para encher a banheira com água? Então, é com essas informações, vocês vão escrever aqui, na atividade 2, ou copo ou balde, tá? Em cada uma das atividades. Atividade 3, observe as embalagens de amaciante abaixo. Temos aqui duas imagens. O primeiro amaciante, que contém 1 litro ou 1000 mililitros, e a segunda imagem, um amaciante menor, contendo 500 mililitros. Respondam abaixo qual dessas embalagens tem maior capacidade e expliquem o porquê. Atividade 4. Quantos recipientes com 250 ml de água são necessários para encher completamente essas duas garrafas? Ou seja, na atividade anterior, na página 212, vimos quantas garrafas de 250 ml utilizamos para encher 1 litro. Mas aqui queremos saber quantas garrafas ou recipientes de 200 ml serão precisos para encher 2 litros de água, ou seja, 2 garrafas, pois cada uma contém 1 litro. Ou seja, nesse caso, 1000 mais 1000, 2000 mililitros. Então, quantas garrafas de 250 ml precisaríamos para chegar a 2000 mililitros? Vocês vão fazer o cálculo e responder a resposta na questão aqui, preenchendo a lacuna. Página 214 de matemática, temos a atividade 1, e nela temos a questão A, B, C e D. Cada questão tem apenas uma resposta, uma alternativa correta, que vocês vão estar preenchendo com um X. 1. Em cada uma das situações abaixo, pense na situação real. Faça uma estimativa e marque com um X a alternativa que você julgar mais apropriada. A. Janaína recebeu alguns amigos em casa e preparou suco para o lanche da tarde. Qual é a capacidade aproximada de um copo de suco como este? Temos na imagem um copo de suco. Será que ele tem 4 litros dentro dele? 40 mililitros? 40 litros ou 400 mililitros? Então, vocês vão se basear mais ou menos quando possui a capacidade de um copo d'água. Questão B. Maurício montou uma piscina no quintal para as crianças se divertirem. Qual é a capacidade aproximada de uma piscina como esta? Temos a imagem de uma piscina ao lado. Temos aqui as opções ao lado. Será que 4 litros? Imagine 4 garrafas de 1 litro. Será que consegue encher uma piscina? Será que é a nossa resposta correta? Segunda opção, 4 mililitros. Sabendo que mililitro é menor que 1 litro, será que é capaz de encher essa piscina? Terceira opção, 4.000 litros. Será que conseguimos com 4.000 litros encher a piscina? Ou 4.000 mililitros? Sabendo que 4.000 mililitros é igual a 4 litros, pois cada litro equivale a 1.000. Então, vocês vão ver qual é a resposta mais adequada e fazer um X. Questão C. Fernando estava visitando o zoológico e ficou admirado com o tamanho do elefante. Qual é a massa aproximada de um elefante? Aqui já entra na unidade de medida referente à massa. Então, será que esse elefante tem 600 miligramas? Lembram das massas? São as gramas
miligramas e quilogramas. Lembrando que quilogramas é a maior quantidade delas, depois vem as gramas e por último as miligramas, que aprendemos na semana anterior. Será que esse elefante tem 600 miligramas? Será que ele tem 600 gramas? Será que ele tem 100.000 gramas? Ou será que ele tem 100.000 quilos? Lembrando que o elefante ele é grande e pesado, então preencha adequadamente, tá bom? E a atividade D. Carlos está preparando um bolo. No preparo do bolo, ele usou uma xícara de farinha de chá. Aqui está o desenho da xícara. Qual é a massa aproximada de farinha, tá? De acordo com o tamanho dessa xícara que ele usou. Será que dentro dessa xícara tem 30 miligramas? Será que a quantidade de capacidade dessa xícara é 300 gramas? 3 quilogramas ou 3.000 gramas? Então, vocês vão responder de acordo com o que fica mais adequado com a capacidade que contém essa xícara com farinha de trigo dentro. Página 215. Atividade 2. No mercado perto de casa de Alice são vendidas essas marcas de farinha de mandioca. Esta imagem está mais nítida, então vou utilizar ela para as explicações. Temos aqui 3 pacotes de farinha. O primeiro pacote contém 250 gramas de farinha. O segundo pacote tem 500 gramas de farinha e o terceiro pacote 750 gramas de farinha. Atividade A. Quais opções Alice tem para comprar 1 kg de farinha de mandioca? Lembrando que 1 kg equivale a 1.000 gramas. Para responder a questão, complete o esquema. Temos aqui 4 tópicos. O primeiro tópico contém aqui a farinha de 250 gramas. Então, quantos pacotes de 250 gramas Alice precisa comprar para ter 1 kg, que é igual a 1.000 gramas? Tá bom? Vocês vão colocar aqui o número de quantidade de pacotes que ela vai precisar comprar. E se ela fosse comprar 1 quilo, que é 1.000 gramas de mandioca, com um pacote de 500 gramas? Então, quantos pacotes de 500 gramas ela precisaria comprar para ter 1.000 gramas? Ou 1 quilograma. Terceiro tópico. Para ter 1 kg, que é 1.000 gramas, ela ia precisar comprar quantos pacotes de 250 gramas e quantos pacotes de 250 gramas para formar 1.000 gramas ou 1 quilograma, tá bom? Nesse tópico, os dois estão juntos. Então, somando os dois juntos, vocês vão chegar numa informação, numa quantidade, e vão conseguir compreender quantos pacotes precisará comprar de cada um, sabendo que é os dois juntos na mesma situação e irão colocar o valor aqui preenchendo as lacunas. E aqui a última opção, temos aqui a farinha de 250 gramas e a farinha com o pacote de 500 gramas. Com os dois juntos, quanto será que ela utilizaria para ter 1 kg ou 1.000 gramas de farinha? Quantos pacotes de 250 gramas, mais quantos pacotes de 500 gramas para dar 1.000 gramas? Atividade B. Alice comprou 4 pacotes de farinha de 250 gramas e pagou R$3 por pacote. Então, ela comprou 4. Cada pacote custou R$3. Quantos reais a Alice gastou, então, para fazer a compra de 1 quilo dessa farinha de mandioca? Nessa atividade, vocês apenas irão fazer a soma de 4 pacotes, contendo R$3 cada pacote e colocar o total aqui na resposta. Façam essas atividades com bastante cautela e atenção. Se acharem necessário, volte então nas correções da semana passada, pois nela tem as seguintes informações sobre grama, quilograma e miligrama para vocês recordarem e estar preenchendo essas informações das atividades. Agora vamos para as explicações das atividades do livro didático de ciências. Vamos para a página 56 de ciências, retomando os conteúdos da reprodução dos animais. Nessa página temos o texto Reprodução sem parceiro. Aqui vocês irão ler esse pequeno texto, contendo informações muito importantes. Temos aqui a nossa imagem de apoio, que representa o coral no fundo do mar.
Nesse texto fala que a estrela do mar ela se reproduz de uma forma diferente. Aqui temos a reprodução, a representação dessa reprodução. Temos aqui uma estrela do mar se repartindo ao meio e assim produzindo outra estrela do mar. Era uma, ficou duas. Tá bom? Vocês vão ler essas informações e compreender lendo esse texto aqui. Atividade 2. Leia o texto e responda as questões. Esse texto irá falar sobre a reprodução das cigarras, que são insetos. Leiam o texto com atenção e responda as questões A e B. A pergunta como as cigarras se reproduzem. Vocês vão pegar a informação do texto e preencher na linha. Atividade B. De acordo com o texto, a reprodução das cigarras depende do quê? De um tempo mais seco ou de um tempo mais úmido? Então, temos as informações aqui no texto também. Uma das respostas só está correta. Página 57, vocês verão os textos, como os animais nascem e os animais que nascem do corpo da fêmea. Irão conhecer alguns animais mamíferos e como que é a sua reprodução. Nas imagens temos aqui o filhote de umbu que acabou de sair do corpo da fêmea. A segunda imagem, os filhotes da preguiça, que são carregados pelas fêmeas durante os primeiros meses de vida. E na terceira imagem, vemos a baleia jubarte com o seu filhote. Leiam o texto com atenção e grife o que acharem importante. Página 58. Aqui temos mais um texto, um pequeno texto com imagens de apoio para leitura e reflexão. O nome do texto é Animais que Nascem de Ovos. No texto fala que algumas aves, alguns peixes, répteis, anfíbios e alguns insetos nascem de ovos. Então, vocês lerão o texto e prestem atenção nas imagens. E leiam a sua legenda também. Agora vamos para a página 59 de Ciências. Aqui tem a pequena continuação do texto anterior. Ovos com casca, ovos sem casca. Um pequeno texto e duas imagens de apoio com legenda. Em seguida, temos a atividade 1. Escreva o nome de 2 animais que nascem do corpo da mãe, ou seja, mamíferos, e 2 animais que nascem de ovos. Os animais que nascem de ovos são chamados de ovíparos. Então, nessa questão, vocês vão colocar da sua preferência, tá bom? Da preferência de vocês, 2 mamíferos e 2 ovíparos com base nos textos que lemos. Atividade 2. A fotografia mostra peixe palhaço colocando ovos sobre uma pedra. Temos aqui o peixe palhaço, né? Eles são ovíparos, então eles estão colocando seus filhotinhos, os ovinhos, em cima de uma pedra. Converse com os colegas. Vocês acham que esses ovos sobreviveriam fora d'água? Então vejam onde os peixes moram, aonde eles colocam os ovos, sabendo que esses ovos não têm casca. Portanto, será que eles sobreviveriam fora da água? Então respondam aqui na questão 2, atividade 2. Atividade 3. Onde o filhote da galinha se desenvolve? Dentro da barriga da galinha ou fora? Vocês sabem a resposta. E aonde que é? Que cuidados ele recebe da mãe antes do nascimento? Então a mamãe galinha, o que ela faz com os seus filhotes? Até o seu filhotinho sair da casca, então o que a galinha faz nesse período? E depois? Aqui diz, e depois do nascimento dos filhotinhos da galinha, será que a galinha abandona os seus filhotinhos, os seus pintinhos, ou ela continua cuidando deles? Então, todas essas informações vocês vão estar preenchendo aqui na atividade 3. Agora, vamos para as explicações da atividade de História. Iremos estudar a página 70 e 71. Precisamos lembrar que estamos estudando as invasões europeias no Brasil no período colonial, ou seja, quando o Brasil pertencia a Portugal. Porém, nesse período, houve invasões europeias, não somente de Portugal, mas dos franceses e holandeses. E aqui eles também fundaram cidades. Aqui na página 70 temos o texto Disputas pelo território do Brasil. Em sua opinião, por que no passado áreas importantes do território do Brasil foram disputadas entre os europeus? Ou seja, o que tinha de valioso no Brasil que os europeus tanto queriam extrair aqui das nossas terras? Com base nessa pergunta, vamos ler o texto abaixo. Nele, vocês irão ler e aprender mais sobre a história do Brasil.
irão ver que o território brasileiro era muito desejado pelos europeus. Irão aprender quando os franceses chegaram no Brasil e o que eles fizeram logo após chegarem aqui. Principalmente, quais eram os seus objetivos aqui no Brasil, o que eles planejavam fazer por aqui e o que eles queriam comercializar. Na página temos uma imagem de apoio, que é o Sobrado Azulejados, que fica na cidade de São Luís, que foi fundada pelos franceses. Depois temos o texto, A Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Esse texto vocês irão ler com atenção. Nele irão aprender quando os portugueses expulsaram os franceses e quando fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que foi a segunda cidade fundada no Brasil depois de Salvador, que foi a primeira capital do país. Na página 71, temos a figura mostrando a fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Esse mural da fundação está localizado na igreja São Sebastião dos Frades, representado na segunda figura. Hoje ela está reformada com uma arquitetura mais moderna, mas o primeiro templo dessa igreja era feito de pau a pique e coberta por palha. Depois dessas informações, temos o segundo texto. Aqui diz assim: segundo estudiosos, a vida cotidiana na cidade era simples e modesta. O que será que significa um cotidiano simples e modesto? Vocês irão esse pequeno texto para descobrir como que era o cotidiano do Rio de Janeiro nessa época de fundação. Com base em todas essas leituras feitas com cautela, com atenção, grifando as informações importantes, vocês irão responder a atividade 1 e 2 da página 71. Aqui fala para vocês preencherem no caderno, mas podem estar escrevendo no livro mesmo. Questão A. Por que os franceses tentaram se instalar no Brasil? O que os franceses queriam comercializar aqui no Brasil? Na página 70 temos a resposta. B. Que estratégia os portugueses usaram para expulsar os franceses do Rio de Janeiro? Os portugueses eles negociaram com algumas pessoas. Quem foram eles? A resposta está lá na página 70, no texto A Fundação da Cidade do Rio de Janeiro. Então, leiam com atenção. Atividade C. Os franceses desistiram de se instalar no Brasil após sua expulsão do Rio de Janeiro? Os franceses eles vieram pela primeira vez no Brasil, foram expulsos e depois eles nunca mais voltaram ou eles tentaram voltar aqui no Brasil? Na página 70 também temos a resposta para essa pergunta. No primeiro texto, lá no ano de 1612, então leiam com atenção. Atividade 2. Essa atividade vocês irão fazer no caderno, tá bom? Em uma folha à parte, mas no caderno, faça uma ilustração baseada no texto desta página que descreve o cotidiano do Rio de Janeiro após sua fundação. Ou seja, vocês irão fazer uma ilustração, um desenho com base nesse pequeno texto aqui, da vida cotidiana que era simples e modesta lá no início da cidade do Rio de Janeiro. Quando vocês forem desenhar no caderno, não esqueçam de retratar como que era cotidiano simples. Precisam ter alguns elementos, né? Precisam ter a presença dos elementos naturais daquela época, a presença dos indígenas, tá bom? Então, leiam o texto com atenção para vocês representarem esse texto através de um desenho. Agora iremos para as explicações das atividades de geografia. Vamos iniciar na página 54, que terá o texto Os rios e seu curso. Os rios são cursos naturais de água doce, que percorrem um caminho a partir de uma área mais elevada do relevo, ou seja, de uma parte mais alta, onde estão suas nascentes. Ou seja, o rio possui as suas nascentes, da onde vem a sua origem, sempre em direção à parte mais baixa do relevo, onde se localiza a foz. Ou seja, o rio se origina nas nascentes e depois desaguam, na parte mais baixa, que é a foz. Observe essa ilustração de um curso de água. Na parte mais elevada é onde ficam as nascentes,
ok? Depois desaguam aqui na parte mais baixa, que é a foz, formando assim o rio. A força dos rios provoca o que? A erosão, que aprofunda o relevo ao longo do seu curso. Lembrando que erosão é um desgaste do solo. Nos rios com cachoeira, a erosão desgasta o degrau por onde a água da cachoeira escorre. O material arrastado pelo movimento das águas se deposita no fundo das margens ou na foz do rio. A foz do rio é onde o rio acaba ou ele deságua, que é aquela parte maior, né? Aquela grande quantidade de água, onde vemos, onde podemos nadar, passear ou apenas admirar nessa paisagem. Em seguida temos a atividade 3. Complete as lacunas do texto com as palavras do quadro. Temos a palavra foz, erosão, nascente, margens e rio. Todas essas palavras estão aqui no texto do rio e seu percurso. Com base neste texto e nessas palavras, vocês irão preencher corretamente as lacunas. Então, temos uma lacuna. Então, isso tudo se trata do quê? Então, vocês vão colocar o foz, ou erosão, ou nascente, ou margens, ou o rio. Então, o que mais se adequa, vocês vão preencher. Se origina em uma. Então, onde que se origina o rio? Vocês vão preencher aqui, com base nessas palavras. Continuando o texto. E despeja suas águas na. Então, o rio, quando ele sai de lá na nascente, ele vai despejar águas na onde? Na foz, na erosão, na nascente, nas margens ou no rio? Então, reflitam, leiam o texto novamente e preencham corretamente. Aí temos a lacuna para preencher com alguma dessas palavras, gerada pela força das águas do rio. Então, o que é essa parte, né, que envolve a força, que muda a estrutura do solo, onde há os desgastes? Então, vocês sabem, é a foz, é a erosão, é a nascente, é a margem ou é o rio? Tá bom? Que provoca o que? O deslocamento de materiais que podem se depositar no fundo, Então, aqui no caso, o que seria sinônimos? Porque tá cá, ou na foz do rio. Então, o que seria o sinônimo de foz? A erosão, nascente, margens ou rio. Então, de acordo com o texto e com essas palavras, vocês irão preencher essas lacunas, completando assim esse pequeno trecho da atividade 3. Página 55, temos o texto A Interferência Humana no Curso dos Rios. Esse texto irá falar que nos centros urbanos, muitos rios houve alteração do seu percurso, para assim fazer as construções de uma cidade, que são as ruas, prédios. Nessa interferência humana sobre o percurso dos rios, é usado um mecanismo chamado de canalização, onde as águas do rio passam por tubulações, que são alguns canais de concreto, deixando o curso do rio mais estreitinho, profundo e com menos curvas. Após esse pequeno texto, que vocês irão fazer a leitura, temos essas duas imagens de apoio. Elas mostram as fotos do Rio Pinheiro, que fica em São Paulo. A primeira foto de 1930 e a segunda foto de 2014. Percebe-se a mudança nas fotos? Antes havia mais vegetação, elementos naturais. Depois o que? Foi urbanizado. Com elementos humanizados, ruas, prédios, casas, os edifícios. E até a rota, o percurso do rio foi mudado através da canalização. E assim modificou-se toda a paisagem. Percebe-se que na primeira foto o rio era mais curvo, havia mais curvas no rio. Na segunda foto não, ficou mais plano, que é o processo de canalização. O rio fica mais profundo, mais estreito e com menos curvas. Com base nessas informações, vamos preencher então as respostas das questões 4 e 5. 4. Compare as fotos acima, que são as fotos do Rio Pinheiro, no município de São Paulo, e as suas transformações ao longo do tempo. Como era o curso do rio na década de 1930 e como ele era em 2014?
Lembram que o rio havia mais curvatura, depois o processo de canalização, como que ele ficou? Então, com base nas fotos e no texto, vocês vão preencher a questão 4. Atividade 5. No lugar onde você vive, existem rios que foram canalizados? Em caso afirmativo, qual é a aparência da água? Que atividades a população local realiza nas áreas perto das margens? No nosso caso, que aqui na cidade de Rancharia não temos rio canalizados, então nossa resposta será apenas não. E assim finaliza as explicações da semana. Obrigada pelo esforço e pela dedicação de cada um de vocês. Espero que vocês tenham entendido as explicações. E uma boa semana de estudo a todos. Beijos e fiquem com Deus.